Boa noite, gente. Graça e paz do Senhor Jesus, aquele que vive, reina e está aqui nesse lugar. Eu não sei se você percebeu, mas Deus está aqui nesse lugar. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua doce presença. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós te pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. A palavra diz que, aleluia, o sangue foi derramado e um novo e vivo caminho foi aberto. E hoje nós podemos nos achegar no Santo dos Santos. Pai, nós queremos realmente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, fala conosco nessa noite. Continua falando conosco, Pai. Estamos com o nosso coração aberto e queremos estar sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Como o pastor Maicon falou, meu nome é Rude. Eu procuro explicar que meu nome é Rude com I, eu não sou uma pessoa rude, tá? Eu até brinco com os alunos, né? E falo assim, gente, se você colocar no trabalho o meu nome como professor, e acaba acontecendo, né? De vez em quando aparece algum trabalho lá, professor Rude. Você sabe que o cara já vai perder uma boa nota por causa disso, né? Nós estamos aqui em Curitiba fazem 9 anos, né? Ano que vem o seminário vai fazer 10 anos, né? Vamos ter que fazer uma festa lá, né? Chamar os alunos, ex-alunos, pastores, né? E vamos fazer uma festa lá para Deus. Desde que chegamos aqui em Curitiba, eu vim trabalhar especificamente no seminário, né? No início eu trabalhava como professor e coordenador. Hoje, desde 2011, eu estou trabalhando como diretor do seminário, né? E é um privilégio realmente poder ver o fruto, né? Daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E eu posso dizer que eu olho para vocês e eu vejo o fruto daquilo que, né? Eu posso dizer que a gente faz parte disso, né? E é um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês, né? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Quero dar uma pequena introdução aqui. Primeiro falando a respeito de que Deus tem propósitos para conosco de uma maneira individual, né? Então nós vimos na Bíblia que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse é um dos objetivos para cada indivíduo, né? Então, ok, beleza. Quantos aqui receberam a palavra de Deus e foram salvos pela graça de Deus? Amém? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Toda vez que eu lembro disso, né, eu lembro da história, daquilo que Deus fez na minha vida, da onde Ele me tirou, e gera uma gratidão muito grande, e isso é muito especial. E depois desse passo, a gente pode analisar ali em Atos, que os discípulos, os apóstolos, eles faziam questão que algo acontecesse, às vezes até no mesmo momento, quando as pessoas recebiam a palavra de Deus, né? Um dos exemplos é quando Pedro vai lá na casa de Cornélio e de repente ele está ministrando a palavra e a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas e elas foram cheias do Espírito Santo. Então outro objetivo de Deus para a nossa vida é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, né? E isso é maravilhoso também quando acontece. Obrigado. Isso é maravilhoso também quando acontece. Lembra aí, talvez quando Deus pegou você num culto, numa reunião, num retiro e fez algo sobrenatural que marcou a sua vida e de lá em diante sua vida nunca mais foi a mesma, né? Então, e se você não teve essa experiência ainda, busque isso, é de Deus. Deus quer que isso aconteça. E algo que nós podemos ver também que é o desejo de Deus para as nossas vidas, é que nós venhamos crescer espiritualmente. Então você foi salvo, cheio do Espírito Santo, mas Deus quer dar uma continuidade naquilo que Ele iniciou na sua vida. Ele quer que você cresça, que você amadureça, né? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre maturidade, sobre crescimento espiritual.
que é algo muito importante nos dias de hoje, né? Deus não quer que você venha ao templo, à igreja, apenas para receber algo, para suprir uma necessidade, e eu creio que isso vai acontecer, porque quem anda com Deus, a Bíblia fala que as pessoas que andam com Deus, elas são abençoadas, né? As bênçãos, elas vão perseguir você, é isso que a Bíblia diz. Então isso é algo natural, né? Mas Deus quer ver você crescendo espiritualmente, né? E quando a gente fala sobre crescimento, teve algo que aconteceu comigo enquanto eu estava lendo a Bíblia, há alguns anos atrás já. Eu via que Paulo, ele tratava o pecado como pecado nas cartas, né? Em algumas situações, Paulo era muito duro, e a gente vai estudar cada contexto das cartas, você vê que realmente eles precisavam de um chacoalhão. Eles precisavam ser, um exemplo, na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, né? No capítulo 1, você vê Paulo elogiando a igreja, falando assim, olha, o Espírito Santo está aí no meio de vocês, os dons estão se manifestando, né? Como o pessoal fala hoje, né? Deus purinho aí no negócio, né? Deus está movendo. E aí Paulo, na mesma carta, a gente divide em capítulos e versículos, né? Mas era uma carta extensa. Então ele começou elogiando, e no capítulo 13 ele fala assim, gente, vocês estão sendo carnais, sabe? Vocês começaram bem, mas agora vocês, né, entre vocês há ciúmes, há contendas, um gosta mais de um pregador, outro gosta mais de outro, e isso não está sendo legal. Ou seja, nessa área aqui você precisa crescer. Enquanto eu vou estar falando com você aqui, eu creio que Deus está aqui, você crê também? O Espírito Santo está falando com você. Enquanto eu estiver falando algumas coisas aqui, o Espírito Santo vai estar falando com você. O Espírito Santo vai estar falando assim, quando eu falo assim, em alguma área você precisa crescer, o Espírito Santo já vai estar lembrando você. E muitas vezes até dando estratégias de como você vencer, de como você crescer nessa área. Esse é o objetivo, né? Que Deus, pela sua misericórdia, Ele utilize, né, aquilo que nós estamos compartilhando nessa noite, para que realmente seja um instrumento de transformação na sua vida. Esse é o meu desejo. E então tem esse exemplo de 1 Coríntios. Aí você vai lá, por exemplo, em Gálatas, Paulo fala assim, cara, vocês começaram muito bem, vocês começaram no Espírito, mas agora vocês desvirtuaram, vocês não, né, vocês precisam mudar o rumo de vocês, ou seja, vocês precisam ser corrigidos, né? Em Hebreus, não sabe se foi Paulo ou não, mas com certeza alguém que andou com Paulo, né, pela linguagem, Hebreus dá uma pegada um pouquinho mais violenta, fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu fui aí, eu vi vocês nascerem, começarem a crescer, e agora que eu teria que dar algo mais sólido para vocês, eu tenho que falar das mesmas coisas que nós tratamos no início. Ou seja, eu tenho que dar o leitinho de novo para vocês. Sabe? Ou seja, não houve um crescimento. Por exemplo, na igreja de Coríntios, aquela carta foi escrita mais ou menos 4 anos depois que a igreja foi fundada. Ou seja, tinham se passado 4 anos e muitos problemas estavam pipocando. Ou seja, com a expectativa, né, que houvesse um crescimento espiritual, que houvesse um avanço, de repente tem que tratar das mesmas coisas, sabe? E acontece algo interessante, aconteceu comigo algo interessante. Então eu vi essas cartas, Paulo pegando assim, às vezes pesado mesmo com o povo, né? E mostrando assim, a forma de Paulo falar com a igreja é muito, eu acho muito eficaz, muito lindo, porque Paulo ele não fica apenas martelando em cima do pecado, vocês estão errados, vocês estão errados, vocês estão errados. Paulo fala assim, olha, gente, Jesus morreu por mim e por você, nós somos a igreja. Ele fala para a igreja, a carta de Efésios, né? É uma igreja sem ruga, sem mácula, sem defeito, santa. Ou seja, Paulo fala assim, vocês são isso aqui. Mas aquilo que vocês estão vivendo não condiz com isso aqui.
Então, parem com essas práticas e voltem a isso. Mas ele mostrava aquilo que é o padrão de igreja. E eu lendo, li algumas cartas a respeito disso, e de repente eu me deparo com a carta aos Tessalonicenses. Paulo ele começa a falar outro discurso. Parece que ele está falando para uma igreja assim totalmente diferente. É essa igreja que nós vamos estudar nesta noite. Alguns versículos aqui, né? Quando a gente fala a respeito de maturidade, a gente não está falando apenas de idade. Algumas coisas a gente precisa de idade, né? Ou na fé, ou alguma coisa assim. Um exemplo que eu dou: meu filho vai fazer 6 anos, na semana que vem. Vai fazer 6 anos. O que você diria se eu pegasse a chave do meu carro e colocasse na mão dele e fala: filho, pode ir dar uma volta? Do que você me chamaria? De louco. Você está doido, né? Por quê? Porque ele não tem idade suficiente. Ele não é maduro o suficiente para poder fazer isso. Um dia vai chegar. Um dia ele vai chegar lá. Eu dou esse exemplo e eu comparo muitas vezes com algo que Deus tem preparado para nós. Só que muitas vezes, pelo fato de nós não estarmos maduros o suficiente, Deus ele ainda fica segurando um pouquinho, porque ele sabe que, eu sei que se eu der o meu carro para o meu filho, ele vai se arrebentar aí na primeira esquina. Por mais que ele tenha vontade e queira fazer algo, então por mais que nós tenhamos vontade, nós queremos fazer algo para Deus, e muitas vezes talvez você já perguntou para Deus: Deus, por que isso aqui não aconteceu ainda? Talvez, não estou querendo aqui falar que é isso apenas, mas talvez seja porque nós não estamos maduros o suficiente para lidar com aquilo. Hoje eu sou diretor do Seminário Rogate. Falei para vocês que em 2011 eu assumi como diretor, e 2007 para 2008, que foi o primeiro ano, houve uma oportunidade, as pessoas citaram o meu nome para talvez assumir naquela época, em 2008, como diretor. E hoje eu olho para trás e falo assim: graças a Deus que Deus não deixou isso acontecer, porque não era o momento, não era o tempo. Ou seja, Deus estava me preparando para algo. E nós temos que entender os tempos e as estações de Deus para a nossa vida. Para que Deus está te preparando? Qual é o objetivo de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Precisamos saber disso e ter isso muito claro. Precisamos buscar em Deus essas coisas. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vou ler aqui o versículo 6 e 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Quando a gente fala de maturidade, de crescimento, a gente fica pensando assim, algumas perguntas vêm, à mente, até em cima desse texto. O que é uma pessoa madura? O que seria para você uma pessoa madura? Uma pessoa que você pode olhar: poxa, aquela pessoa ela é madura, sabe? Ela é assim, ela é assada, ela tem atitudes, ela fala de uma forma, ela age de um jeito que demonstra a maturidade. Certo? Então o que para você é maturidade, uma pessoa madura? Vamos ler aqui. Porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Tem alguma palavrinha diferente ou outra versão para essa palavrinha modelo? Exemplo. O quê?
padrão, exemplo, modelo. Qual é o nível que o cara chega, ou que uma igreja chega, num patamar de se tornar modelo para outras igrejas? Qual é esse nível? Não, eu acho que precisa ter tantos anos na fé e tal. O contexto dessa igreja aqui deixa a gente de queixo caído. Porque Paulo, né, Silas, a gangue ali, né, aquela gangue missionária, quando eles chegavam numa cidade, o que eles faziam? Eles se aproximavam, né, das sinagogas, iam lá nos sábados e pregavam a respeito de Jesus, da ressurreição de Jesus, e dessas pregações geravam, né, conversões, e igrejas surgiam desse movimento. E eles fizeram isso nessa cidade 3 sábados. Depois, se você quiser conferir, quiser anotar aí, está lá em Atos, no capítulo 17. Fala que eles foram 3 vezes. Ou seja, uma igreja surgiu em menos de 1 mês naquela cidade. Em pouco tempo, ela se tornou modelo para a região. Exemplo, padrão. Então nós vamos trabalhar em cima dessa palavrinha aqui. Modelo, exemplo, padrão. E deixa eu falar algo bem sério para você aqui. Deus quer levantar você, tem levantado você, no meio onde você está, para se tornar um padrão, um exemplo a ser seguido pelas pessoas que estão ao seu redor. Seja na escola, seja no trabalho, aonde Deus te leva, Deus quer levantar você como um padrão, para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu quero o que esse cara tem. Eu quero essa vida. Né? Muitas pessoas, quando a gente fala esse tipo de coisa, falam assim, poxa, mas Rude, você não conhece a minha vida, eu não conheço mesmo, mas eu conheço a Bíblia e aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. E essa é a vontade de Deus, que você tenha um crescimento espiritual ao ponto de se tornar padrão para outras pessoas, modelo, referência. As pessoas hoje, no nosso mundo, estão buscando referências. Sabe onde essas referências estão? Só você olhar para a pessoa que está do teu lado aí. Deus levantou você como uma referência. Aonde você está. E você precisa ter convicção disso e saber disso. Padrão, referência, modelo. Alguém que possa ser visualizado como exemplo a ser seguido. Dá a ideia, no original aqui, de alguém que foi golpeado. Alguém que foi marcado. Querido, você foi marcado. O Espírito Santo foi colocado dentro de você com um objetivo, com um propósito. E o Espírito Santo não vai ficar parado aí dentro de você. Porque esse não é o objetivo. Quantos aqui gostam de carro? Eu gosto de carro. Pense num carro top que você gostaria de ter. E pense que hoje você ganhou esse carro. Vou dar um exemplo aqui, né? Já que o Marco falou a respeito da Alemanha, né? A Ferrari. Lembrar do cara que quase teve um treco lá, né? Com Fórmula 1, a Ferrari, o alemão, Schumacher. Pensa num carro que você, né, gostaria de... Uma Ferrari. Aí você ganha uma Ferrari hoje. Aí você pega a Ferrari, coloca lá na sua garagem. Aí primeiro dia você senta e fala, cara, que carrão. Aí você vai trabalhar, volta. Aí no outro dia você dá uma volta, fala, olha que pneu, que roda e tal. E tem um monte de botãozinho. Aí no terceiro dia, chega no 10º dia, você só alisou, limpou, tirou o pó. Eu pergunto para você
Você não andou com o carro, não dirigiu o carro. Que graça tem nisso? Por quê? Porque carro foi feito para dirigir, para andar. Querido, o Espírito Santo foi colocado dentro de você com um objetivo. E não é para ficar parado como esse carro dentro da garagem. É para que ele seja utilizado. O Espírito Santo está dentro de você. E você, como modelo, padrão, referência, você tem dentro de você. Deus colocou dentro de você o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele mora dentro de você. Sabe para quê? Para você se tornar esse modelo, esse padrão. Querido, você não vai conseguir pelas suas próprias forças. Você não vai conseguir. Mas nele, você consegue. Deus não vai pedir para você algo que você não consiga fazer. Deus fala que nós temos que ser santos. Deus não ia pedir isso se nós não conseguiríamos viver uma vida de santidade. Mas para que isso acontecesse, Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. E Ele nos leva à santidade, e Ele nos leva a ter essa vida que Deus quer que nós venhamos ter. E se tornar modelo, padrão para as outras pessoas. Precisamos de padrão, né? Quando a gente fala de maturidade, a gente pode olhar o outro lado também. O que seria imaturidade? E aí quando a gente fala nesse contexto pastoral, às vezes a gente tem algumas decepções, né? Eu creio que quando Paulo estava escrevendo ali no capítulo 3 de Coríntios, ele também, acho que ele estava meio indignado, meio decepcionado. Falou, poxa, a gente foi aí, a gente pregou, a gente ensinou vocês, e agora vocês estão fazendo isso? Lá em Hebreus, poxa, a gente ensinou, e agora tem que ir lá e ensinar a mesma coisa. Então a gente lida muito com questões de maturidade, a gente ensina, discipula, senta, conversa, a pessoa ouve 10, 20, 30 pregação, e ensina e discipula, e quando vê a pessoa sai com um negócio que você menos esperava, e fala, poxa, parece que não entendeu nada, sabe? Então, muitas vezes fala assim, mas é o trabalho é um contexto, né? Tem a questão de quem está ensinando, tem a questão de Deus. Deus quer, o Espírito Santo quer, o Espírito Santo está ali para te ajudar. Mas tem algo que depende de nós. Eu preciso ter a minha atitude, a minha decisão de que eu quero crescer espiritualmente. Você precisa tomar uma decisão nessa noite, de que aquilo que o Espírito Santo está lembrando você, que você precisa mudar, você precisa trabalhar para mudar isso. É uma decisão sua. O Espírito Santo ele vai te ajudar, mas é uma decisão nossa. Ok. Agora, eu quero, em 1 Tessalonicenses mesmo, eu quero que você vá lá para o capítulo 2. Nós vamos trabalhar ali do versículo 12 ao 15. Eu achei aqui nesse texto, é lógico que tem muitas outras características de alguém que está crescendo espiritualmente, que tem uma maturidade, mas eu quero citar nessa noite aqui 3 características. Então no versículo 12 diz assim, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória, exortando, consolando e dando testemunho, um bom testemunho, vivendo de maneira digna. Essa palavrinha aqui, exortando, consolando, eu quero colocar aqui o primeiro ponto, a primeira característica dessa igreja como uma igreja madura, é que eles deixavam ser corrigidos por Deus e pela liderança que Deus estabeleceu sobre a vida deles. Eles deixavam ser corrigidos. E hoje, gente, quando a gente fala a respeito de correção, a gente está tratando e trabalhando de algo assim delicado a respeito do nosso contexto de eclesiástico, de igreja. Por quê? Porque muitas vezes você vai corrigir um filho na fé, vai corrigir um discípulo e de repente, como diz um pastor amigo meu, né, ele fala assim, eu apertei aquele lá e espanou. Ou seja, quando você vai corrigir, você vai chamar a atenção, pessoal, não, já estão pegando muito no meu pé aqui na igreja, eu vou para outra igreja. Apesar de
né? Afinal de contas, cada esquina aí você encontra uma igreja. Então eu vou em algum lugar que o pessoal não fique pegando no meu pé. Mas o que seria esse pegar no pé? Né? Queridos, deixa eu falar algo bem sério para vocês. Não que o que eu falei até agora não seja sério, tá? Mas assim, eu quero chamar a sua atenção. Se tem alguém corrigindo você, é porque Deus ama você. Vou repetir. Se alguém está corrigindo você, é porque Deus ama você. O pior é o que Hebreus fala, que tem gente que não está sendo corrigido mais. E essas pessoas, elas são consideradas filhos bastardos. Sabe aqueles que falam assim, não, aquele lá não adianta mais falar para eles. Por quê? Porque aquele lá já largou. Ele não quer ser corrigido. Né? E quando a gente fala de correção, nesse sentido, não tem como não falar a respeito de humildade. Só recebe correção quem é humilde. Provérbios, se você for ler lá e procurar, né, eu tenho alguns, né, versículos aqui. Por exemplo, um fala assim, o sábio é corrigido e se torna mais sábio ainda. Provérbios 9:9. Tem vários versículos em Provérbios que fala que é complicado você corrigir um tolo, porque não vai adiantar nada. Mas aqui, o sábio, quando você corrige ele recebe isso e se torna mais sábio ainda. Mas para você receber uma correção de uma pessoa, para você receber uma correção de Deus, você precisa estar com o seu coração aberto, em posição de humildade. Queridos, e se tem uma coisa que Deus não negocia, é humildade. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas que Ele dá graça aos humildes. Você quer a graça de Deus? Você quer ver Deus fluindo na sua vida? Querido, ande por esse caminho chamado humildade. Humildade. Né? Vocês estão muito sérios, vou contar uma piada, tá? Talvez o Michael lembre da piada. A Bíblia fala então a respeito de que o orgulhoso, né, ou a soberba precede a queda, ou a ruína. Ou quem vive uma vida de soberba vai se dar mal. Aí existiam 3 morceguinhos, eles fizeram uma competição para ver quem trazia mais sangue. Aí saiu o primeiro, voltou com o bigodinho lá cheio de sangue, né? Os outros 2, cara, o que você fez, cara? Tá vendo aquele cachorro ali? Eu peguei ele. Aí saiu o segundo, né? Como é que eu vou ganhar desse cara? Voltou com o bigode, com o rosto, né? Cheio de sangue. Os outros 2, cara, o que você fez, cara? Tá vendo aquela vaca lá? Eu peguei ela. Aí saiu o terceiro desesperado, né? Como é que eu vou ganhar desses caras? Voltou, todo ensanguentado. Mas não tinha lugar onde não tinha sangue. Aí os outros 2 falaram, cara, o que você fez, cara? Ele falou, tá vendo aquele muro lá? Eu não vi. Né? Se arrebentou no muro. Então toda vez que você lembrar da soberba, você lembra do morceguinho. Vai se dar mal. Vai se arrebentar. Não vai dar certo isso. Sabe? Então, essa questão da soberba ela é muito forte, do orgulho é muito forte. Tem uma outra situação, uma vez eu fui num café de pastores aqui em Curitiba mesmo, aí estava ministrando um apóstolo da Argentina, não era o Lara, era um outro senhorzinho, e ele falou assim, gente, falando só para os pastores, né, vocês querem saber o espírito que está barrando o avivamento? Eu sei qual é o espírito que está barrando o avivamento, vocês querem saber qual é? E aí os pastores, sim, fala pra gente que a gente vai, né, com a ideia de vamos nos levantar em oração e vamos mandar fogo nesse espírito, né? Aí ele falou assim, é o Espírito de Deus. Os pastores ficaram assim, como assim? Sabe por quê que é o Espírito de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo.
Enquanto você, pastor, está sendo soberbo, você não convida o pastor, o seu vizinho, para pregar na sua igreja, porque a sua pregação é muito melhor que a dele, você está agindo em soberba. E Deus está barrando as coisas do céu por causa dessa soberba. E começou a descer a lenha, né? Parelho. Mas isso é uma verdade, gente. Deus resiste ao soberbo. Uma das coisas que precisamos crescer é fazer com que a soberba seja extinguida, o orgulho seja extinguido da nossa vida. E que venhamos trilhar um caminho de humildade. Porque quando alguém vier nos corrigir, ou Deus vem nos corrigir, nós estamos com o coração disposto a obedecer. Nós estamos com o coração aberto e falando, Deus, fala comigo, me corrige. Talvez Deus vai usar uma pessoa que você nunca imaginou para falar algo para você, para corrigir você, sabe? Se você for alguém sábio, você vai receber essa correção. Não, realmente, irmão, eu errei nisso, sabe? E tem muita gente tropeçando nisso. Quem é essa pessoa aí para falar alguma coisa? O que ela quer pregar imoral para mim? Olha só, mal e mal chegou aí na igreja, quer falar alguma coisa. Queridos, está com o coração aberto. Então o primeiro ponto aqui é a questão da humildade. Essa igreja ela se tornou modelo para as outras. Por quê? Porque quando vinha uma exortação, uma correção, ela recebia aquilo. E falava, Deus, fala comigo. Eu quero mudar, eu quero ser transformado. Então, o primeiro ponto, eles deixavam de ser corrigidos. Segundo, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Quantos creem aqui nessa noite? Amém? Querido, aqui está falando de como nós tratamos a palavra de Deus. De como nós acolhemos a palavra de Deus. Muitas vezes nós relacionamos ou nós julgamos superficialmente, antecipadamente, né? Talvez eu cheguei aqui nessa noite e você olhou para mim e falou, que esse baixinho careca aí tem... Será que ele vai falar alguma coisa de Deus? Será que... Mas isso às vezes é no próprio inconsciente, a gente julga algumas situações. A gente julga pessoas. A questão é estar aberto para a palavra que vem de Deus. Querido, não sei se você percebeu, mas Deus está falando com você nessa noite. Pela misericórdia Ele está me usando. Apesar das falhas, dos defeitos, Ele está me usando. Mas Ele quer falar algo com você. Isso tem a ver com a nossa expectativa. Como você veio para o culto hoje à noite? Não, eu vou no culto e Deus vai falar comigo lá, eu creio nisso. Eu vou lá, né? Tem que ir, senão na segunda-feira o pastor Marco me liga, daí perguntando por que eu não fui, me enchendo, né? Qual a sua motivação? Qual a sua expectativa? Querido, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Deus está aqui, Ele está falando com você. Então, essa igreja, ela acolhia a palavra como vinda do próprio Deus. Em Atos nós temos uma citação a respeito dos bereanos, né? Que eles pegavam a palavra, anotavam tudo lá, iam para casa depois ver se realmente era aquilo, que se Deus estava falando. Ou seja, é um zelo pela palavra. Um temor a respeito da palavra. E eu acho muito lindo a forma como Davi, ele fala a respeito da palavra de Deus. Os Salmos ali tem muita coisa linda a respeito da palavra de Deus. Né? A tua palavra é mais doce que o mel. A tua palavra é mais valiosa do que o ouro fino, puro. A tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Querido, o que a palavra significa para você? O que a Bíblia significa para você? Nós temos muitos mandamentos, nós temos muitas coisas que Deus está falando conosco.
E muitas vezes não precisa nem de uma revelação, é só você abrir a Bíblia e ler. Deus está falando com você. É só você obedecer. Como é que é a frase que estava aqui antes? Amar é obedecer. Está claro, está explícito. Mas isso depende do quanto nós damos de valor à palavra de Deus. Se nós valorizamos a palavra de Deus, a palavra de Deus vai ter valor na nossa vida. E ela vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Eu sou suspeito em falar, né? Sou diretor de um seminário teológico. Nós estudamos a Bíblia. Gente, tem muita coisa que a gente precisa saber para crescer, para desenvolver. Deus quer que você cresça. Deus não quer que você fique estagnado. E você precisa tomar uma decisão nessa noite. Eu preciso mais, eu preciso avançar mais para me preparar para aquilo que Deus tem me chamado para fazer. Para que a hora que Deus olhar para você, Ele fala assim, não, agora você está pronto e tal. Tem um aluno lá no seminário esses dias, ele falou assim, Rudy, eu não sei o que Deus tem para mim. Mas eu sei que Ele quer me usar. Eu não sei até se Ele não vai me mandar para algum lugar. Mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou me preparando para isso. Falei, cara, você está no caminho certo. A hora que a porta abrir, você está preparado. Sabe? Teve uma oportunidade. Não, agora eu vou. Não, daí o trem passou, né? Passou o tempo, perdeu o tempo. Não, se prepare para aquilo que Deus tem para você. O que Deus já falou para você? O que Ele mostrou na palavra a seu respeito? O que Ele quer de você? Deus já com certeza já falou alguma coisa para você. Querido, eu quero que você lembre disso nessa noite. E a outra pergunta é, o que eu estou fazendo para chegar lá? Naquilo que Deus falou para mim. Eu preciso estar me movimentando. E isso gera um crescimento. Muitas vezes a gente pensa, vou ficar paradinho aqui, quietinho no meu canto. Querido, só que estagnado tá a mesma coisa que andando de ré, quando vê. E é o que Paulo pega nessas igrejas. Ele fala assim, gente, era para a gente estar já caminhando bem mais lá na frente. E eu tenho que voltar aqui, retroceder, para poder de novo falar das mesmas coisas. Querido, o Espírito Santo vai te ajudar. Mas você precisa dar valor à palavra. Tiago fala, né? Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Há uma grande diferença entre você sentar aqui, ouvir algo nessa noite e sair daqui decidido que você vai fazer algo em prol dessa palavra. Decidido que você vai fazer algo em relação àquilo que Deus está falando com você. E simplesmente ser mais uma pregação. Poxa, eu ouvi uma palavra, foi boa, legal, Rude, Deus abençoe. Querido, a minha expectativa aqui é que você pegue essa palavra que você está ouvindo hoje e você corra em direção àquilo que Deus tem para você. Isso vai gerar um crescimento sobrenatural. Isso vai gerar um crescimento, uma maturidade. Isso não está relacionado à idade. Não está relacionado à idade. As pessoas vão olhar para você e falar assim, poxa, você é maduro. Apesar de ser jovem, você é maduro. Você tem uma cabeça boa. Por quê? Porque Deus está fazendo algo na sua vida. Tem um cara aqui que eu estudei um livro uma vez. Cara, o cara é aqueles livros que você lê assim, você fala, meu Deus, o que é a minha vida? Perto da vida de um cara desse, né? Dá vontade de se esconder embaixo da cama e clamar por misericórdia, né? Um cara chamado Eleutério, aos 16 anos, né? Na época do imperador Adriano, o livro chama Os Mártires do Coliseu. Eu tenho ele em e-book, depois posso passar, não sei se você já leu. Cara, mas é umas histórias assim que você fica... Aos 16 anos o cara foi consagrado a diácono, aos 18 pastor, e aos 20 e pouquinhos lá ele já era bispo cuidando de uma igreja, já, de uma região, né, igrejas. E aí esse tal de imperador Adriano foi lá, mandou pegar ele, porque o que ele estava fazendo era muito... né, que é o próximo ponto aqui, eu já vou linkar aqui, que é o versículo 14 aqui, ó.
Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Ou seja, Deus vai levantar você como modelo, como exemplo, assim como esse jovem, e não tem como, você vai começar a incomodar o diabo. E esse tal de imperador mandou chamar o cara lá, mandou lá, sei lá, 300, os números eu não sou muito detalhista com esses números, sei lá, mas mandou 300 guardas lá para prender o cara. Aí chegou lá, os caras tiveram que esperar acabar o culto, porque eles chegaram, estava rolando o culto. Só nesse esperar acabar o culto, mais da metade se converteu dos guardas. Daí o cara desceu do púlpito e falou: olha, eu vou com vocês, Deus já tinha me falado que era para mim, então eu vou. Aí a caminho, pararam para tomar água, o restante se converteu também. Quando ele chegou em Roma, Adriano pegou ele e falou assim: você que está fazendo isso, né? Eleutério, você? Aí começou a oferecer um monte de coisa para ele. Cara, se você largar tudo isso e adorar os nossos deuses aqui, eu vou te dar metade do meu reino aqui. Não, né? Não se prostrou, não. Aí os caras fizeram uma grelha gigante. Colocaram o cara na grelha. Atearam o fogo. Só que o fogo não pegava nele. Tem noção do que é isso? Fogo não pegava. Nem aquele cheirinho de pelo queimado, sabe? Nada. Que quando Deus dá algo para você e você está crescendo em Deus, o propósito de Deus vai ser estabelecido na sua vida. É lógico que o diabo não vai querer isso, mas vai até o final. Aí assim, é toda uma história, depois eu passo aí, depois compartilha com a galera, né? Mas assim, o cara tentou matar o cara de tudo quanto é jeito, até que ele fala assim: não, a hora que Deus quiser. Aí teve um momento que foi o mártir. Querido, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem um propósito com a sua vida, que é levantar você aonde você está, como um modelo, como uma influência, como uma referência. E para isso, sabe o que Deus fez? Que é o último ponto aqui, né? Então nós vimos 3. Deixavam ser corrigidos, acolhiam a palavra vinda como do próprio Deus, e eles faziam a diferença ao ponto de serem perseguidos. Fazer a diferença. No mundo que está um caos, nós temos pessoas, e eu estou olhando para elas, que Deus levantou para fazer a diferença. Ao ponto de serem perseguidos. Isso é inevitável. Jesus falou para Pedro, olha, Pedro estava lá, e aí, Jesus, nós deixamos casa, amigo, tudo, e qual é que é? Nós vamos ganhar uma coisa? Ele falou: não, vocês vão ganhar 100 vezes mais casas, 100, porque onde vocês forem, vocês vão ter uma casa. Vocês vão ganhar 100 vezes mais amigos, família, e no finalzinho, com perseguições, né? Bem no finalzinho, mas estava lá, perseguições. Mas por quê? Porque Deus colocou algo dentro de você, querido. Lembra da garagem agora com a Ferrari? Que não é para ficar parado aí dentro. A luz que Deus colocou dentro de você é tão grande, que não tem como ficar escondida aí dentro. Jesus falou assim: não adianta querer colocar embaixo da mesa para esconder, porque luz foi feita para colocar em cima. Deus colocou luz em você. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, para que ele possa brilhar através de você, apesar de você. Aleluia. Em João, no capítulo 1, fala a respeito disso, né? Onde há luz, as trevas não prevalecem, ou as trevas têm que ir embora. Você já tentou ligar o interruptor de luz quando você chega na sua casa, está tudo escuro? Aí você liga o interruptor de luz e de repente a sombra, as trevas começam a brigar com a luz. Eu não vou sair daqui. E a luz, não. É isso que acontece, não? Não. Quando você liga, o que acontece? A luz chegou e as trevas têm que sair. Quando você chega no seu trabalho, as trevas têm que sair. Quando você chega na sua escola, as trevas têm que sair. Porque Deus está dentro de você, Ele colocou o Espírito Santo e não vai ficar parado. O que Deus fez em você e colocou dentro de você, querido, é muito grande. Nós precisamos entender isso. Toda vez que eu paro para pensar, Deus, o Espírito Santo está dentro de mim.
Que loucura é essa? Que doideira é essa? Mas é verdade. E aí eu olho para alguns versículos e falo, poxa, o que é isso? Jesus falando assim, vocês farão as obras que eu faço e obras ainda maiores. Você tem noção do que é isso? Quando a gente compara com a nossa vida, esse versículo, a gente... Mas querido, é a verdade, é a Bíblia. Nós cremos na Bíblia, amém? Precisamos acolher ela como vinda do próprio Deus. As pessoas que mais viveram intensamente com Deus foram as pessoas que leram versículos na Bíblia e falaram, é assim. Simples. É assim que está escrito, é assim que vai ser, pronto. Eu escutei um exemplo uma vez de uma senhorinha, ela foi lá de Belo Horizonte, ela foi num zoológico e tinha a área das serpentes lá, e todo mundo estava alvoroçado que uma serpente tinha escapado, venenosa. Dona Guiomar, de repente vem a Dona Guiomar com a serpente enrolada no braço. Aí os caras lá que lidavam, com a serpente ficaram, assim, não, coloca aqui e tal. Quando fechou o vidro, a serpente tentou pegar ela e bateu no vidro. E aí perguntaram para ela, a senhora tem experiência? Já lidou com cobras e tal? Não, eu sou crente. Como assim eu sou crente? A Bíblia diz que a gente vai pegar em serpentes, escorpiões e nada vai fazer mal. Então eu vi que vocês estavam precisando de ajuda aí e eu trouxe aqui a serpente. Simples assim. Simples assim. A gente quer, muitas vezes, algo complexo, né? Fica imaginando. Querido, Deus, quando Ele quer fazer isso, Ele faz. Fora isso, vamos viver no simples. Precisamos voltar à simplicidade. Jesus era simples, Ele era Jesus. O que você precisa para fazer a diferença aqui nessa terra? Ser modelo, ser referência. Seja você. Seja a igreja sem mácula, santa, sem defeito. Seja você. Seja você esse depósito de vida que Deus colocou dentro de você para as pessoas. Você não vai conseguir mais ouvir as pessoas ao seu redor falando assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, estou com dor nisso, estou com dor naquilo, e simplesmente passar batido por você, porque aquilo que Deus colocou dentro de você pode gerar vida para aquela pessoa, pode curar aquela pessoa, pode libertar aquela pessoa. Deus colocou luz dentro de você. Amém? Concluímos que através de dessas três características que eu passei para vocês, deixar ser corrigido, em relação à humildade, acolhiam a palavra como vinda do próprio Deus, e eles faziam a diferença ao ponto de transformar o lugar onde eles estavam como sociedade, nos levam à maturidade, nos levam ao crescimento. Com certeza deve ter outras características. No capítulo 1 mesmo ali, fala a respeito de fé, de amor, de coisas básicas, do poder, do Espírito Santo, sabe? Então tudo isso. Mas eu gostaria de deixar essas três características, humildade, palavra, o reconhecimento da palavra de Deus. E reconhecer que Deus se levantou como luz para fazer a diferença. Você não tem noção do que Deus pode fazer com a sua vida. Você não tem noção. Nem eu tenho noção. Mas eu sei de uma coisa. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém?